Olá, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês neste momento tão especial de comunhão e oração. Sejam muito bem-vindos a mais este momento de buscar a presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que acalma as tempestades e traz paz ao nosso coração. Hoje quero compartilhar com vocês uma passagem poderosa da Palavra de Deus, que está registrada em Mateus 8:26, onde Jesus diz aos seus discípulos: "Por que temeis, homens de pequena fé?" Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Esta passagem nos mostra um momento crucial na vida dos discípulos. Eles estavam navegando com Jesus quando, de repente, uma grande tempestade se levantou. As ondas eram tão fortes que começaram a cobrir o barco, e o medo tomou conta do coração daqueles homens. Mas Jesus estava ali, dormindo tranquilamente. Quando o acordaram, desesperados, ele não apenas acalmou a tempestade com sua palavra de autoridade, mas também os questionou sobre a pequenez da fé deles. Esta passagem nos ensina algo profundo. Não importa quão violenta seja a tempestade que estamos enfrentando em nossa vida, seja ela física, emocional, financeira, familiar ou espiritual. Jesus está no barco conosco. Ele tem todo o poder para acalmar os ventos furiosos que sopram contra nós e trazer paz onde há caos. Queridos irmãos, se você está passando por uma tempestade neste momento, quero que você saiba que não está sozinho. Se esta mensagem está tocando seu coração, deixe seu amém nos comentários. Sua participação é muito importante para nós e fortalece nossa comunhão. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrição e ative o sininho para receber mais mensagens de fé, esperança e fortalecimento espiritual. Juntos somos mais fortes. Agora, eu quero convidar você a fazer uma pausa em suas atividades. Se possível, feche seus olhos, abra seu coração e vamos juntos buscar a face do Senhor. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda a criação, Senhor dos céus e da terra, nós nos apresentamos diante do Teu trono de graça neste momento com corações humildes e necessitados da Tua presença. Senhor, agradecemos pelo novo dia que nos concedeste, por mais uma oportunidade de respirar, de viver, de experimentar Teu amor incondicional. Reconhecemos que cada manhã que amanhece é um testemunho da Tua fidelidade, pois está escrito em Lamentações 3:22-23 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Senhor, nós te agradecemos por todas as vezes que passamos por tempestades e tu nos sustentaste. Olhamos para trás e vemos tua mão poderosa nos guardando, nos protegendo, nos carregando nos momentos em que não tínhamos forças para caminhar. Quantas vezes, Pai, os ventos sopraram forte contra nós? Quantas vezes as ondas da adversidade ameaçaram nos afundar? Mas tu, ó Deus, sempre estiveste presente, mesmo quando não te víamos, mesmo quando o medo gritava mais alto que nossa fé, tu estavas ali, no barco conosco. Pai amado, reconhecemos diante de ti que muitas vezes fomos como aqueles discípulos. Temos fé pequena, confiamos em ti nos momentos de calmaria, mas quando a tempestade vem, quando os problemas se levantam, quando as circunstâncias gritam ao nosso redor, nosso coração se enche de medo. Senhor, perdoa-nos por isso. Perdoa-nos por duvidar do teu poder, por questionar tua presença, por permitir que o medo seja maior que nossa confiança em ti. Neste momento, Pai, clamamos a ti porque estamos em meio a tempestades. Há irmãos e irmãs que estão enfrentando ventos violentos em suas vidas. Há aqueles que estão sendo sacudidos por ondas gigantescas de provações. Há pessoas assistindo esta oração agora que sentem que o barco da sua vida está prestes a afundar. Mas tu, Senhor Jesus, és o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está escrito em Hebreus 13:8. O mesmo poder que acalmou o mar da Galileia está disponível para acalmar as tempestades que enfrentamos hoje. Senhor Jesus, suplicamos a ti que venhas com tua palavra de autoridade sobre cada situação difícil que teus filhos estão enfrentando. Que tu tragas paz onde há caos, que tu tragas calmaria onde há turbulência, que tu tragas esperança onde há desespero.
Pedimos que tu fortaleças a fé daqueles que estão fracos, que tu levantes os que estão caídos, que tu cures os corações feridos pelas batalhas da vida. Pai, sabemos que as tempestades fazem parte da jornada. Jesus mesmo nos disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, ajuda-nos a ter bom ânimo mesmo quando os ventos sopram contra nós. Ajuda-nos a lembrar que tu já venceste, e em ti nós também somos mais que vencedores, conforme está escrito em Romanos 8:37. Senhor, queremos te pedir com súplicas e ações de graça, que tu venhas trazer tua paz sobrenatural sobre cada vida que clama a ti neste momento. Que tu acalmes as tempestades financeiras que muitos estão enfrentando. Há quem não saiba como pagar as contas do mês, há quem esteja endividado, há quem perdeu o emprego. Mas tu, Senhor, és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu és o mesmo Deus que alimentou multidões com 5 pães e 2 peixes. Nada é impossível para ti. Pedimos também, Pai, que tu acalmes as tempestades emocionais. Há pessoas que estão enfrentando ansiedade avassaladora, que estão lutando contra pensamentos que roubam sua paz, que estão em meio a crises que parecem não ter fim. Senhor, tu disseste em Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai, concede esta paz que excede todo o entendimento sobre cada mente atribulada, sobre cada coração angustiado. Senhor Jesus, suplicamos que tu acalmes também as tempestades nos relacionamentos. Há famílias sendo sacudidas por conflitos, há casamentos à beira do naufrágio, há pais e filhos distantes, há irmãos separados por mágoas. Pai, onde há guerra, que tu tragas paz. Onde há divisão, que tu tragas união. Onde há rancor, que tu tragas perdão e reconciliação. Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que somos falhos, que somos imperfeitos, que muitas vezes contribuímos para as tempestades que enfrentamos. Confessamos diante de ti nossos pecados. Confessamos as vezes que agimos com orgulho, ao invés de humildade. Às vezes que falamos palavras que feriram ao invés de curar, às vezes que escolhemos nosso próprio caminho ao invés do teu caminho perfeito. Senhor, pedimos que tu nos perdoes. Pedimos que o sangue precioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos purifique de toda injustiça, como está prometido em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lava-nos, Senhor, purifica-nos, renova-nos por dentro, cria em nós um coração limpo e renova em nós um espírito inabalável. Pai amado, enquanto oramos por nós mesmos, queremos também interceder pelos nossos irmãos. Oramos pelas famílias, Senhor, que tu protejas cada lar com teu sangue precioso, que tu fortaleças os laços familiares, que os pais sejam sábios na criação dos filhos, que os filhos honrem seus pais, que os casais se amem com o amor de Cristo. Onde há lares quebrados, Senhor, que tu venhas restaurar. Senhor, oramos também pelos enfermos. Há tantos irmãos e irmãs que estão lutando contra enfermidades, que estão em leitos de hospital, que estão sofrendo com dores no corpo. Pai, tu és o Deus que cura. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara. Pedimos com súplicas e ações de graça que tu venhas trazer cura e saúde sobre cada corpo enfermo. Que tu toques com tuas mãos de poder aqueles que sofrem. Que os médicos sejam instrumentos nas tuas mãos. Que os tratamentos sejam eficazes. Mas, acima de tudo, Senhor, que tua vontade perfeita se cumpra na vida de cada um, pois sabemos que tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam, conforme Romanos 8:28. Pai amado, oramos por aqueles que estão presos em vícios, que estão escravizados por hábitos destrutivos que roubam sua liberdade, sua dignidade, sua paz. Senhor, tu vieste para libertar os cativos. Tu disseste em João 8:36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai,
Suplicamos que tu venhas trazer libertação genuína sobre estas vidas, que tu quebres as correntes que os prendem, que tu des força para que eles resistam às tentações, que tu coloques ao redor deles pessoas que os apoiem e os ajudem nesta jornada de libertação. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão sofrendo emocionalmente. Há pessoas carregando fardos pesados em seus corações, lutando contra sentimentos que parecem sufocá-las, enfrentando batalhas invisíveis que só tu podes ver. Pai, tu conheces cada lágrima derramada em secreto, cada noite sem dormir, cada momento de angústia. Pedimos que tu venhas trazer consolo e alívio, que tu sejas o bálsamo para as feridas da alma, que tu coloques ao redor destas pessoas uma rede de apoio, profissionais capacitados quando necessário e, principalmente, tua presença constante que traz paz e esperança. Senhor Deus, oramos pela tua igreja, oramos pelos pastores, pelos líderes, pelos obreiros que estão na linha de frente do ministério. Que tu os fortaleças, que tu os guies com sabedoria, que tu os protejas dos ataques do inimigo. Que a igreja seja unida, que seja cheia do Espírito Santo, que seja luz no meio das trevas deste mundo. Que nós, como corpo de Cristo, possamos cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Pai amado, oramos também pelos não convertidos. Há tantas pessoas que ainda não te conhecem, que ainda não experimentaram teu amor transformador. Oramos por nossos familiares que ainda não entregaram suas vidas a ti, por nossos amigos, por nossos colegas de trabalho. Senhor, que tu toques o coração deles. Que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, que eles possam ter um encontro real contigo e experimentar a salvação que só há em Jesus Cristo. E agora, Pai, voltamos ao tema central desta oração, as tempestades que enfrentamos. Senhor, queremos te pedir que tu nos ensines a ter fé firme, mesmo quando as circunstâncias gritam ao nosso redor. Ajuda-nos a não focar na magnitude da tempestade, mas sim na magnitude do teu poder. Ajuda-nos a não olhar para o tamanho das ondas, mas sim para o teu caráter imutável, que é a nossa rocha firme. Senhor Jesus, quando tu estavas no barco com teus discípulos, tu estavas dormindo. Não porque não te importavas com o que estava acontecendo, mas porque tinhas paz completa mesmo em meio à tempestade. Pai, ensina-nos a ter essa mesma paz. Ensina-nos a descansar em ti mesmo quando tudo ao nosso redor está em turbulência. Ajuda-nos a confiar que, se tu estás no barco conosco, não há tempestade que possa nos destruir. Senhor, pedimos com súplicas e ações de graça que tu fortaleças nossa fé, que quando os ventos soprarem, nossa primeira reação seja clamar a ti ao invés de entrar em pânico. Que quando as ondas vierem, nossa resposta seja buscar tua face ao invés de nos desesperarmos. Que em meio à tempestade, possamos ouvir tua voz dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, como está escrito em Isaías 41:10. Pai amado, há situações práticas que teus filhos estão enfrentando neste momento que parecem tempestades impossíveis de superar. Há quem está enfrentando processos judiciais injustos. Há quem está lidando com traições que despedaçaram seu coração. Há quem está enfrentando perdas devastadoras. Há quem está lutando contra diagnósticos que assustam. Há quem está em meio a crises familiares que parecem não ter solução. Senhor, para cada uma destas situações específicas, pedimos que tu venhas com tua palavra de autoridade. Assim como tu disseste aos ventos e ao mar, acalma-te e emudece, pedimos que tu fales sobre cada circunstância difícil que teus filhos enfrentam. Que tua voz seja mais alta que a voz da tempestade. Que tua paz seja mais forte que o caos. Que tua presença seja mais real que os problemas. Deus Todo-Poderoso, suplicamos que tu nos dês sabedoria para navegar através destas tempestades. Não pedimos que tu sempre remova as dificuldades instantaneamente, mas pedimos que tu nos dês força para enfrentá-las. Não pedimos sempre o caminho fácil, mas pedimos que tu estejas conosco no caminho difícil. Pedimos que em meio às provações, nossa fé seja refinada como ouro, como está escrito em 1 Pedro
1:6-7. Nisso exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo purificado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Senhor Jesus, ajuda-nos a entender que às vezes Tu permites tempestades em nossas vidas, não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Às vezes, é no meio da tempestade que aprendemos a depender totalmente de Ti. É quando somos tirados da nossa zona de conforto que nossa fé realmente cresce. É quando somos levados ao limite das nossas forças que descobrimos que Tua força se aperfeiçoa na fraqueza. Pai amado, pedimos que Tu nos ajudes a manter nossos olhos fixos em Ti. Lembramos da história de Pedro caminhando sobre as águas em Mateus 14. Enquanto ele mantinha seus olhos em Jesus, conseguia fazer o impossível, caminhar sobre as águas. Mas quando tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento e as ondas, começou a afundar. Senhor, ajuda-nos a manter nosso foco em Ti, que não sejamos distraídos pelas circunstâncias, que nossa confiança esteja ancorada em Ti, que és a rocha inabalável. Senhor Deus, queremos Te pedir que Tu nos ensines a usar as tempestades como oportunidades de testemunho, que quando as pessoas olharem para nós, em meio às dificuldades, elas possam ver não o nosso desespero, mas a Tua paz habitando em nós. Que nossa resposta às adversidades seja tão diferente da resposta do mundo que as pessoas sejam atraídas a Ti. Que possamos ser luz nas trevas, sal da terra, testemunhas vivas do Teu poder transformador. Pai amado, reconhecemos que há momentos em que a tempestade parece durar mais do que conseguimos suportar. Há situações que se prolongam por meses, até anos, e nosso coração se cansa. Senhor, para aqueles que estão nesta jornada longa de provação, pedimos força renovada. Que eles possam encontrar em Ti o descanso que suas almas precisam. Que possam ouvir Tua voz dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, como está em Mateus 11:20. Ajuda-nos a confiar que Tu sabes o momento certo de agir. Ajuda-nos a entender que, enquanto esperamos, Tu estás trabalhando em nós, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé, preparando-nos para o que vem pela frente. Pai amado, oramos por provisão prática para aqueles que estão em necessidade. Há quem precisa de emprego urgentemente. Há quem precisa de moradia. Há quem precisa de alimento na mesa. Senhor, Tu és o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Tu és o Deus que provê de maneiras sobrenaturais. Pedimos que Tu supras cada necessidade segundo as Tuas riquezas na glória, que Tu abras oportunidades, que Tu envies pessoas certas no caminho dos Teus filhos, que Tu mostres soluções onde parece não haver saída. Senhor, oramos também por direcionamento. Há pessoas que estão em meio à tempestade e não sabem que decisão tomar. Elas estão em encruzilhadas difíceis, precisando fazer escolhas importantes. Pai, Tu prometeste em Tiago 1:5 que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Ti, que a todos dás liberalmente. Senhor, concede sabedoria do alto para cada decisão que precisa ser tomada. Que Teu Espírito Santo seja o guia, iluminando o caminho, mostrando a direção certa. Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. Sem Ti, nada podemos fazer. Sem Tua força, somos fracos. Sem Tua sabedoria, somos tolos. Sem Tua presença, estamos perdidos. Senhor, ajuda-nos a viver em constante dependência de Ti, não apenas quando estamos em tempestades, mas em todo o tempo. Que nossa vida seja um reflexo da verdade que Jesus declarou em João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pai querido, pedimos que Tu nos ajudes a ter a perspectiva eterna em meio às tempestades temporais. Lembramos das palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:17-18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Senhor, ajuda-nos a ver além da tempestade presente. Ajuda-nos a enxergar que o que estamos enfrentando agora é momentâneo comparado à glória eterna que nos aguarda. Senhor Jesus, queremos te pedir que tu uses as tempestades que enfrentamos para nos aproximar mais de ti, que em vez de nos afastar de ti por causa das dificuldades, possamos correr para teus braços, que possamos dizer, como o salmista no Salmo 73, 28, quanto a mim, bom é aproximar-me de Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio. Que nossa primeira reação em toda tempestade seja buscar refúgio em Ti. Pai amado, oramos por proteção sobre a mente dos Teus filhos. O inimigo aproveita os momentos de tempestade para lançar mentiras, para semear dúvidas, para trazer acusações. Pedimos que Tu protejas a mente de cada pessoa que está orando conosco agora, que eles possam discernir a voz do inimigo e rejeitá-la, que eles possam se firmar na verdade da Tua palavra, que possam usar o capacete da salvação e o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, conforme Efésios 6. Senhor Deus, suplicamos que Tu fortaleças os joelhos que estão fracos e as mãos que estão cansadas. Há pessoas que querem desistir, há quem está pensando em jogar a toalha, há quem sente que não tem mais forças para continuar. Pai, para estas, Jesus, declaramos que confiamos em Ti de todo o nosso coração e não nos apoiamos em nosso próprio entendimento. Reconhecemos que Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos e Teus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos, como está em Isaías 55, 9. Mesmo quando não entendemos o que estás fazendo, mesmo quando a tempestade não faz sentido, escolhemos confiar em Ti. Escolhemos crer que Tu és bom, que Teus planos para nós são de bem e não de mal, para nos dar futuro e esperança, conforme Jeremias 29, 11. Pai amado, pedimos que Tu nos dês a graça de louvar em meio à tempestade, que possamos ter a atitude de Paulo e Silas, que mesmo presos, espancados e acorrentados, cantavam hinos a Ti à meia-noite. Que possamos aprender que o louvor não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem Tu és. Que possamos adorar não apenas quando tudo está bem, mas especialmente quando tudo parece estar mal, porque é nestes momentos que nosso louvor se torna um sacrifício agradável a Ti. Agradecemos, porque sabemos que Tu nos ouviste. Agradecemos, porque cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Agradecemos porque temos a certeza de que Tu estás conosco em meio a toda tempestade, e que nenhuma onda é alta demais para Ti, nenhum vento é forte demais para Ti, nenhuma situação é impossível para Ti. Senhor, saímos desta oração renovados na esperança. Saímos com a certeza de que não importa o que enfrentaremos hoje, amanhã ou nos dias que virão, Tu estarás conosco. Saímos sabendo que podemos ter paz mesmo em meio ao caos, porque nossa paz não vem das circunstâncias, mas vem de Ti, o Príncipe da Paz. Abençoa cada pessoa que fez esta oração conosco, Senhor. Que Tua face resplandeça sobre eles. Que Tu os guardes e os protejas. Que Tu lhes dês paz, prosperidade, saúde e alegria. Que eles possam testemunhar Teu poder, acalmando as tempestades de suas vidas. Que eles possam ver Tua mão agindo de maneira sobrenatural. Que eles possam experimentar milagres, bênçãos e vitórias. Tudo isso pedimos e rogamos em o precioso e poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amados irmãos, se esta oração tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto orava conosco, deixe seu amém nos comentários. Sua participação é muito importante e fortalece nossa comunhão. Se Deus já acalmou alguma tempestade na sua vida, compartilhe seu testemunho nos comentários para edificar nossos irmãos. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para renovar sua fé. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber mais mensagens de fé, esperança
e fortalecimento espiritual. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra de ânimo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz do Senhor. Até a próxima em nome de Jesus. E não deixe de ler a sua Bíblia.